Olá, olá pessoal, olá, falar aqui para você que está assistindo a reprise aqui dessa live. Hoje nós falaremos sobre 8 dicas de ultrassom em reumatologia que todo ultrassonografista e todo reumatologista que também pratica ultrassom deve saber. Esperar o pessoal entrar. Já vamos começar aí nosso bate-papo, falando aí a respeito dessas dicas, que são dicas bem práticas mesmo, que são importantes aí no dia a dia, nas agendas aí do ultrassonografista, né, do radiologista, ultrassonografista, também dos reumatologistas, né, e também dos ortopedistas, né, que realizam ultrassom e acabam fazendo também exames reumatológicos, né. Esperar o pessoal entrando. Espera o pessoal entrar mais uns minutinhos aí. Ô, doutor Silvio Amaral. Um abraço, Silvio. Está nos acompanhando aí sempre. Grande Silvio. Boa noite, pessoal que está entrando. Então hoje nós vamos falar sobre 8 dicas, né? Dicas práticas, né, na realização de ultrassom dos pacientes reumatológicos. Tá? Dicas aí bacanas aí que todo ultrassonografista deve saber, né? Deve dominar, o ultrassonografista ou o reumatologista que pratica ultrassom também. Tá? Boa noite a todos. Primeiramente também, hoje, não sei se vocês sabem, hoje é o dia do ultrassonografista, dia 21 de agosto. Né? Então, eu gostaria de parabenizar todos os colegas ultrassonografistas, né? Todos os colegas e as colegas ultrassonografistas pelo nosso dia. Né? Parabéns aí a todos. Né? Hoje é um dia muito especial. Né? Bom, eu vou começar falando dessas dicas, tá? Eu separei 8 dicas aí principais aí, que a gente costuma utilizar aí nas nossas agendas, nos nossos exames, né, de ultrassom, que algumas coisas parecem até meio óbvias, né? Mas se a gente esquece, faz muita diferença na hora de avaliar as imagens, né, desses pacientes, principalmente nas pequenas articulações. Então, tem que prestar atenção nessas dicas que parecem coisas banais, mas de fato são muito importantes na hora de realizar nossos exames. Tá? Eu vou apresentar algumas imagens, alguns slides aqui. O Leônidas, eu acho que não vai conseguir entrar hoje, ele está em véspera de viagem, né? Então não vai conseguir entrar provavelmente. Tá? Mas vamos aguardar, esse CDL entra aí também para bater um papo. Eu vou passar alguns slides aqui, vou virar a nossa câmera para poder conversar aí com vocês e falar sobre essas dicas, né, que são dicas práticas. Né? Eu separei 8 tópicos aí que são interessantes. Né? A primeira dica parece meio óbvia, né, meio banal até, mas é o uso abundante de gel, tá, na hora de fazer os exames, principalmente de articulações que são mais superficiais, as pequenas articulações, tá? Como aqui as metacarpofalangianas ou as interfalangianas proximais, até mesmo o punho. Né? Então, caprichar sempre na camada de gel. Tá? Por que isso? Isso principalmente porque são estruturas muito superficiais, você acaba colabando, né? Colabando meio que sem querer algumas dessas estruturas, né? Com a própria pressão ou peso do transdutor, e colocando uma camada abundante de gel aqui, a gente consegue fazer essa interface, né, de maneira muito mais eficiente, né, e não comprimir as estruturas que estão abaixo. Tá? Principalmente na hora de fazer o exame de Power Doppler. Tá? Então isso vai interferir muito se você estiver
fazendo pressão nessas estruturas. Então, é uma camada abundante de gel, né? Coloca o transdutor aqui, encostando nessa camada, né? Desde que não entre ar, né? Entre o transdutor e o gel. Então, com esse tipo de situação, colocando bastante gel, você vai conseguir uma imagem muito melhor, né? Não vai ter muita interferência de pressão do transdutor, né? Notem essa imagem aqui, então, uma metacarpo falangiana. Toda essa área escura aqui em cima é gel, né? A gente não está comprimindo absolutamente nada aqui, né? Então a gente vê todas as camadas, desde da pele aqui do paciente, né? A derme, né? A parte de estrutura tendínea, extensora, né? A cápsula articular propriamente dito, né? E as superfícies ósseas. Então a gente não faz compressão, né? Das estruturas, e essa camada abundante do gel vai ajudar, né? Justamente a gente ter essa imagem mais adequada, podendo fazer uma avaliação mais correta de todas essas estruturas ali que a gente está olhando. Okay? Aqui uma outra imagem, um corte de punho, né? Nota que a gente colocou uma camada muito importante de gel, né? Uma camada bem generosa, né? E o transdutor, preferencialmente, ele nem toca na pele, tá? Vocês vão deixar o transdutor levitando aqui, né? Sobre o gel, sem tocar a pele. Ele pode até tocar um pouquinho de forma suave, né? Mas de preferência nem tocar a pele com o transdutor. Você deixa uma grande camada de gel e não toca a pele. Isso parece besteira, né? À primeira vista, mas é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Tá? Então, sempre ser generoso na camada de gel e tentar evitar até o próprio contato do transdutor com a pele. Existe uma outra maneira, né? O Trolley Felipe Lisboa também gosta muito de fazer essa maneira que eu vou falar, que é uma forma que o próprio Dr. Monris também, o nosso professor, né? O professor Monris, sempre comenta, que é o uso de uma bacia d'água. Tá? A gente vai ter esse mesmo efeito, né? Ou até um efeito mais intenso, né? Isso serve para a gente fazer exames das estruturas, né? Mão, punho, dedinhos das mãos, né? E também dos pés, né? Você pode mergulhar o pé ou a mão numa bacia d'água, né? O transdutor, ele até certa altura ele é selado, então você não tem problema de colocar o transdutor, né? Na água ali, nessa porção da ponta dele, e você tem toda essa imagem parecida com o que a gente fez aqui agora, colocando bastante gel, você consegue com a água mesmo, né? Fazer uma boa interface, né? Sem fazer compressão dessas estruturas. Tá? Então é outra maneira, né? Colocar bastante gel ou até usar uma bacia de água ali. Né? A outra dica, né? Dica número 2, é o posicionamento. Tá? O posicionamento adequado do nosso paciente. Tá? No caso de fazer exames de mãos e punhos, então é importante, tem duas maneiras que a gente sempre passa, que é possível realizar esse exame das mãos e punhos do paciente. Uma delas, quando a gente tem uma sala pequena, né, com a maca que você não consegue colocar o paciente do outro lado da maca, né, salas menores, né, então você coloca o paciente sentado sobre a maca e usa um posicionador, que pode ser até mesmo um travesseiro. Tá? Você coloca esse travesseiro, as mãos do paciente sobre o travesseiro, de forma que ela fique numa posição anatômica, tá? Uma posição neutra, né? Ou uma leve flexão aqui dos punhos, tá? Levemente, ou de preferência até neutra. Tá? Então a gente consegue fazer uma avaliação mais adequada do paciente. Outra maneira, né? Se você tem espaço na sala, o paciente sentado em um lado da maca, né? O ultrassonografista fica do outro lado da maca, né? O examinador fica do outro lado da maca, e o paciente repousa, né? Toda a mão, o punho, o antebraço sobre a própria maca. Tá? Nesses casos é bom você, né, do ponto de vista ergonômico, regular a altura do teu aparelho, né, para você não ficar muito baixo, né, usar uma cadeira mais baixa também, né, uma cadeira que tem regulagem de altura. Do ponto de vista ergonômico, isso é importante para quem está fazendo o exame, né? E realiza esses exames de mãos e punhos do paciente, com o paciente também numa posição muito confortável, né? Que ele vai repousar todo o antebraço aqui, a mão e o punho, tá? Ou dessa maneira com o travesseiro, né? Ou tem pessoas que usam os posicionadores, né? Semelhantes a travesseiro, também de forma que o paciente fica com a mão numa posição neutra, né? Notem que tanto aqui quanto aqui a posição está neutra, né? Ele está relaxado, com uma posição bem adequada, ok? Dica número 3, tá? Muito importante, manobras dinâmicas na hora de fazer os exames, tá? Então, essas aqui são as manobras de compressão. Por que a gente faz as manobras de compressão?
para diferenciar, então, derrame articular, né, o derrame líquido, tá, de hipertrofia sinovial. Tá? Então, aqui a gente tem um derrame, que é essa área anecóica, bem escura, né? Um derrame sinovial, tá? E a hipertrofia, nessa mesma imagem a gente vê mais essa área mais à direita aqui, né? É uma área de hipertrofia. Quando a gente faz a compressão, né, o derrame ele é compressível, tá, e deslocável. A hipertrofia é pouco compressível, né, e não deslocável. Tá? É como se fosse uma esponja, né, uma estrutura com uma densidade maior. Tá? Então é importante que a gente faça essas manobras para ajudar a diferenciação, né, do derrame para a hipertrofia sinovial e descrever corretamente isso a gente também vai falar. Tá? Então a terceira dica, manobras de compressão. Tá? Aqui já são imagens de hipertrofia sinovial. Tá? Aqui é uma terceira metacarpofalangiana, né? Quando a gente faz as manobras de compressão, ela não é deslocável, é pouco deslocável e pouco compressível. Né? Notem aqui essa imagem. É uma imagem de um corte de punho, né? O recesso radiocarpal e intercarpal. A gente está pressionando, tá? Fazendo a compressão, e esse material ele não é deslocável, ele é pouco compressível. Aqui a gente vê que tem um pouquinho de compressão, tá? Mas é um material que tem uma densidade, uma textura, né? Diferente do derrame. Tá? Então isso é hipertrofia sinovial, ok? Tem que saber separar, né, na hora de descrever isso em um laudo, né? E isso tem sentidos diferentes também na nossa interpretação, na interpretação aí do reumatologista. Né? Dica número 4, tá? O uso, né, o ajuste adequado do recurso do Power Doppler. Tá? Isso é uma dica muito importante também, né? A gente vê o pessoal ajustando aí, às vezes, o Power Doppler de forma não tão ideal, né? Então é importante que a gente faça esses ajustes bem adequadamente para que a gente tenha um Power Doppler fidedigno, né? Um Power Doppler bem real, realmente. Né? Então, quais são as dicas então de ajuste? Né? O PRF, né? A gente já comentou isso em outras lives, né? A gente tem que deixar esse PRF de preferência entre 0,5 a 1 kHz ou 500 e 1000 Hz, tá? Em média 0,6, 0,7 kHz, tá? Seria os valores aí ideais para a gente ajustar esse Power Doppler, né? Esse PRF do Power Doppler, que é a frequência de repetição de pulso, tá? Isso nos aparelhos, né? Varia de cada aparelho, onde a gente vai ajustar isso, né? Mas geralmente ele está aparecendo na hora que se liga o Doppler, né? O Power Doppler vai aparecer na tela, tá? Você consegue acompanhar isso na hora que você está mudando, né? O filtro de parede baixo, tá? Aqui nesse caso aqui a gente deixou em 1, né? Esse WF aqui nesse aparelho é o filtro de parede, tá? A frequência do Doppler, né? De 6 a 12 MHz, em média 8 MHz, vai dependendo de cada aparelho, né? Para avaliar estruturas superficiais, você vai tentar deixar essa frequência o mais alto possível, né? Esse equipamento aqui chegava a um transdutor de 18 MHz, né? Chegava até 12,5, né? De frequência do Power Doppler. Então, usando esse tipo de frequência, você tem um ganho de sensibilidade muito alto aqui, mas em média 8 MHz, né? 7 MHz de frequência já é bem adequado. Tá? E o ganho do Power Doppler, né? O ganho do Color, tá? Ele é muito importante também. Você vai deixar ele até sumir os últimos artefatos abaixo aqui da estrutura sinovial, abaixo da superfície óssea da estrutura sinovial que a gente está avaliando. Ok? Tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui, né, que mostra que a gente está com um ganho super saturado aqui em 100%, tá? E a gente vai diminuindo esse ganho aqui até que não tenham mais artefatos aqui abaixo, né, da estrutura óssea. Tá? Esse aqui é uma articulação de punho também, recesso radiocarpal e intercarpal. Aqui tinha um sinal único de Power Doppler no recesso intercarpal. Né? E se a gente deixar esse ganho muito alto, né, a gente vai ver outros sinais de artefato ali, tá? Que a gente não quer ver. Tá? E também não pode deixar muito baixo, senão a gente acaba perdendo, né? A gente perde os sinais reais que são do Power Doppler. Tá? Então, vai abaixando até um ponto, aqui no caso foi 76%, um ponto abaixo, onde não tinha mais artefatos. Ó, a gente foi baixando, lá começou em 100%, foi baixando, baixando, baixando. Aqui parou de ter artefato, né? Você segura nesse ponto. Tá? 76% neste caso, nessa situação. Isso vai variar de cada aparelho,
vai variar de cada estrutura que você vai estar avaliando também, tá? Então tem que modificar manualmente isso, né? Em cada exame você vai sempre estar mexendo nisso, né? Esse ganho nem sempre vai ser o mesmo, tá? Então, só recapitulando, né? Muito importante isso, né? PRF entre 0,5 e 1 kHz, filtro de parede baixo, frequência do Doppler de 6 a 12 MHz, né? Em média 8 é suficiente, para pequenas estruturas deixar o máximo que se puder, né? O ganho do color até sumir esses artefatos que a gente visualiza embaixo da superfície óssea, da articulação que a gente está avaliando, tá? Ainda falando de Power Doppler, né, eu coloquei aqui como dica de ouro essa, que seria não comprimir. A gente falou em compressão, tá? Para avaliação na escala de cinza, né, para diferenciar a hipertrofia de derrame articular. Aqui a dica de ouro seria não comprimir na hora de fazer o Power Doppler, tá? Se a gente fizer compressão aqui, a gente vai comprimir esses vasinhos aqui e vai perder os sinais do Doppler, tá? Ou vai diminuir eles, né? Então a gente vai falsamente subestimar o resultado do Power Doppler, tá? Então não comprimir, então fazer aquela camada de gel abundante, né? Notem que aqui o transdutor mal toca a pele, aqui não está nem encostando, aqui tem uma camada de gel volumosa aqui em cima, né? E a gente utiliza o Power Doppler sem fazer compressão, tá? Senão a gente vai subestimar esses sinais, tá? Ou mesmo até inibir completamente esses sinais. Então nunca comprimir esse transdutor na hora de fazer o estudo com Power Doppler, ok? Outra dica interessante a maioria dos aparelhos tem mapas de cores, tá? Para avaliação, né, dessas estruturas, e no caso de avaliação das artropatias por cristais, as microcristalinas, como a gota e a pseudogota, né, esses mapas de cores podem nos ajudar, né? Aqui a gente está numa imagem em escala de cinza, né, vendo um sinal muito característico da gota, tá? Que é o sinal do duplo contorno da cartilagem, né? Esse sinal do duplo contorno é característico em várias cartilagens. Você pode encontrar que é um exame de côndilo femoral lateral, um corte longitudinal do joelho, né? Mostrando que a gente tem essa área mais hiperecóica bem na superfície, tá? Na porção superficial da cartilagem, tá? Quando nós temos a condrocalcinose, que é diferente, a gente vai ver, né, uma imagem linear mais grosseira dentro da cartilagem, não na superfície, né? A condrocalcinose, que é por cristais de pirofosfato de cálcio, a gente vai ver mais dentro, né, no interior dessa cartilagem. Aqui não, aqui é bem superficial, que daí o nome do sinal é o sinal do duplo contorno, tá? E quando a gente modifica o ângulo de insonação, ele não muda, né? Porque é normal a gente ter, né, aquele sinalzinho da interface aqui, quando o transdutor está em 90 graus ali com a estrutura, né? Notem que aqui, né, ele não modifica. Se faz uma mudança na insonação, ele persiste, né, com essa imagem linear hiperecogênica, né? Muitas vezes ela pode ser mais sutil do que essa imagem que está aqui, tá? Mas é o sinal do duplo contorno. E com o mapa de cores diferentes, a gente consegue intensificar isso, né? Notem aqui no magenta, né, que a gente consegue visualizar, é o mesmo paciente, né, a mesma imagem, praticamente ali que a gente tinha aqui em cima, tá? E a gente visualiza melhor, né, esse sinal do duplo contorno, tá? No magenta, aqui é uma outra coloração, um outro mapa de cor chamado índigo, né? Também dá para ver muito bem, né, essa imagem linear hiperecogênica, né, o duplo contorno. E também nesse outro mapa de cor que é o RGB, né, por causa das cores, né, de vermelho, verde e azul, né? Também a gente vê, né, uma imagem linear, né, na superfície dessa cartilagem, tá? Que é muito semelhante até à própria superfície óssea, né? Então, onde a gente tem imagem mais hiperecogênica, como nas superfícies ósseas, aqui pegou um pedaço da patela, a gente consegue ver também a superfície da cartilagem. Então, outra dica, né, utilizar esses mapas de cores, tá? Ajudam bastante, principalmente quando está na dúvida se realmente aquilo é ou não, né, um sinal do duplo contorno, por exemplo, tá? Sexta dica, tá? O uso correto dos termos e de definições na reumatologia, tá? A gente vê, às vezes, alguns laudos, né, com termos não tão adequados, né, de acordo com a estrutura que o ultrassonografista está vendo. Então, sempre buscar utilizar corretamente esses termos e essas nossas definições na hora de laudar os exames, tá?
Então, a gente vai ver o que é uma erosão óssea, tá? O que é um derrame articular, qual que é a definição, né? A definição de hipertrofia sinovial, que é sinônimo de sinovite, de tenossinovite e também de entesite ou entesopatia, ok? Começando pela erosão óssea. A erosão, então, é definida, né? Essas definições, pessoal, são feitas por um grupo, né, de reumatologistas, que é do EULAR, que é o OMERACT, né? Não é só do EULAR, né, de todo mundo, na verdade, mas é um grupo, né, um órgão que é associado ao EULAR, que faz as definições, né, de parâmetros ultrassonográficos, né, de medidas e também de termos e de definições, né, dessas lesões principais reumáticas. Tá? Essa última reunião do OMERACT foi de 2019, né, eles fizeram algumas pequenas modificações nessas definições, mas são muito semelhantes ao que a gente já tinha lá de 2005, tá? Que era a reunião OMERACT 7. Né? Então, a erosão óssea é descontinuidade intra ou extraarticular da superfície óssea visível em dois planos perpendiculares. Tá? Isso, por definição, você tem que visualizar essa descontinuidade em dois planos perpendiculares. Ok? Tá? Essa é a definição, então, de erosão óssea pelo OMERACT. Tá? Então, aqui um exemplo de uma erosão na quinta metatarsofalangiana, um paciente com artrite reumatoide. É muito comum a gente encontrar erosões nessa quinta metatarsofalangiana, principalmente na face lateral e também na face plantar. Né? Então, a gente fez um corte, uma avaliação longitudinal e aqui uma avaliação transversal mostrando essa erosão óssea em dois planos. Então, a gente pode afirmar que isso é uma erosão verdadeira, ok? Senão você vai dizer que é só uma irregularidade óssea, né? Alguma outra estrutura que você está vendo ali, mas não é uma erosão por definição, tá? Você pode descrever como irregularidade, não como erosão, se você não visualizar em dois planos. Tá? O derrame articular, né, ele é definido como material anormal intra-articular hipoecogênico, né, ou até mesmo anecoico, tá, relativo à gordura, né, em comparação à gordura subdermal, que é deslocável e compressível, como a gente falou. Né? E ele não tem captação ao Power Doppler, porque ele é um líquido, né, não tem vaso dentro do derrame. Tá? Então, aqui um exemplo então, do derrame, né, aquela mesma imagem, né, e a gente faz a compressão e vê que ele se desloca, né, esse material bem anecoico aqui no caso dessa imagem, ele podia ser mais hipoecoico, mas ele é completamente anecoico aqui, tá, porque é um material líquido, tá, e ele se desloca, né, e ele é bem compressível, né, quando a gente faz a compressão com o transdutor. Aqui ao lado a gente vê a hipertrofia sinovial. Nessa imagem, nessa articulação, a gente tinha os dois achados. Ok? Hipertrofia sinovial, que é sinônimo de sinovite, tá? É um tecido sinovial, então, hipoecogênico anormal, também dentro da cápsula, né? Que não é deslocável e ele é pouco compressível. E ele pode, então, ter captação, né, pelo Doppler, tá? Pelo Power Doppler. Note que aqui a gente está fazendo compressão na escala de cinza, tá? Ele não ele é muito pouco compressível, né? E na hora de fazer o Doppler, olha lá, a camada de gel, né? Não faz pressão, senão a gente vai minimizar esses sinais, né? Aqui o paciente tinha sinais bem severos de captação ao Doppler, né? Um grau 3 aqui de captação, tá? Principalmente aqui no recesso intercarpal, né? Aqui um punho, um corte longitudinal de punho, aqui um corte transversal, né? Confirmando os achados também pelo corte transversal, sempre, né? O nosso método de ultrassom é um método bidimensional, então a gente sempre tenta fazer essas duas, né, avaliações longitudinal e transversal. Tá? Isso isso é uma regra que vale para qualquer estrutura. Tá? Então, hipertrofia sinovial, isso é importante, pessoal, né, não confundir com derrame, às vezes a gente tem as duas coisas juntas, ok? Tá? Você pode ter derrame mais hipertrofia, tá? Mas a hipertrofia, então, ela não é compressível, tá? É pouco compressível ou não é compressível, ou pouco compressível não é deslocável, tá? E o Power Doppler sem fazer pressão, né? Transdutor levitando lá na estrutura, né? Sobre o gel, né? Você vai levitar o transdutor, né? Sem tocar ou fazendo só um toque sutil, né? Na pele do paciente sem fazer pressão, ok? Também essa é a definição do OMERACT, né? Publicado no Journal of Rheumatology no ano passado, tá? A tenossinovite, tá? Esse é um outro termo importante, né, da gente descrever nos nossos laudos. Tá? A tenossinovite, então, é a presença de tecido anecoico ou hipoecoico anormal
em relação às fibras do tendão, daí ele faz a comparação, né, com o espessamento da bainha tenossinovial, então tendões que têm bainha tenossinovial, tá? Com presença de fluido anormal ou hipertrofia, né, vista também em 2 planos, né, e pode apresentar, então, aqui sinais ao Power Doppler também, tá? Então, os tendões que têm bainha tenossinovial, né, essa bainha tenossinovial, ela funciona como uma sinóvia, ok? Então, a gente vai ter também a tenossinovite, tá? Como se fosse uma sinovite dentro da articulação, mas aqui a gente está falando de tendões com bainha sinovial, tá? Um tendão que eu gosto muito sempre de chamar atenção é o extensor ulnar do carpo, né, que é o 6º compartimento do punho, tá? Esse tendão é muito importante na artrite reumatoide, tá? Porque ele costuma apresentar tenossinovite, né? Não associada a trauma, né? Então uma tenossinovite da própria doença, tá? Em outros tendões também a gente vê isso na artrite reumatoide, né? Com os tendões do tornozelo, por exemplo, os fibulares, né? O tendão tibial posterior, né? O flexor longo dos dedos, do hálux, é comum a gente ver tenossinovite nessas estruturas também. E no punho, esse 6º compartimento, né, o extensor ulnar do carpo, ele chama muito a atenção quando tem esse tipo de tenossinovite para diagnóstico de artrite reumatoide, tá? Então a gente nota, né, um halo importante hipoecóico, né, com espessamento dessa bainha, né, tenossinovial, tá? E hipertrofia também com tecido hipertrófico aqui no interior da bainha, né, como se fosse uma sinovite, né, mas é uma tenossinovite, porque está no interior da bainha, tá? E também captando sinais ao Power Doppler aqui, tá? Então, uma tenossinovite em atividade, né? O Power Doppler representa aqui, existe inflamação aqui em atividade nessa estrutura tenossinovial, tá, ok? Então, né, só recapitulando, né, um tecido anecoico ou hipoecóico anormal em relação às fibras, né, com espessamento da bainha tenossinovial, podendo ter fluido, né, anecoico ali, derrame líquido tenossinovial, ou hipertrofia tenossinovial, como a gente vê na sinovite, né, na hipertrofia sinovial nas articulações, né, podendo ou não ter sinais ao Power Doppler, ok? Outro termo muito importante que a gente vai estar falando sempre nas espondiloartrites, tá? É o termo entesite ou entesopatia, né? No Omeract agora de 2019 eles colocam só a entesite, mas outro termo que a gente pode colocar também é a entesopatia, tá? Então a entesite, ela é uma hipoecogenicidade anormal, né? Ou espessamento na inserção da êntese, né? O que é a êntese? A êntese é um tecido de transição entre o tendão ou o ligamento e o osso, tá? É um tecido que não é bem o ligamento, também não é tecido ósseo, então é um tecido de transição, né? Na inserção dos tendões no osso ou na inserção ligamentar no osso, né? Então ele coloca como uma hipocogenicidade ou espessamento anormal nessa inserção com até 2 milímetros de distância da cortical óssea, né? E pode também exibir sinais ao Power Doppler se tiver atividade, e se tiver sinais de dano estrutural, né, ele pode ter erosões, né, entesófilos ou calcificações, né, como sinal aí de dano estrutural, tá? Então aqui algumas imagens, né, de entesopatia, de entesite, tá? Aqui um tendão calcâneo, inserção do tendão calcâneo, notem que ele está espessado, tem alguns sinaizinhos ali também de captação ao Power Doppler, né? Está espessado, hipoecogênico, né? Atenção se a gente encontrar esse tipo de sinal aqui em pacientes jovens, principalmente homens jovens, né, para as espondiloartrites, tá? Aqui um paciente que apresentava já um entesófito, tá, com sinais ao Power Doppler ao redor, né, do entesófito, né, demonstrando atividade inflamatória, né? E aqui também uma imagem de calcificação, né, no epicôndilo lateral também com alguns sinais ao Power Doppler, tá? Todos esses pacientes são casos nossos do consultório, pacientes com espondiloartrite, né, a maioria deles com espondilite anquilosante mesmo, tá? Então essa é a definição para a entesite do Omeract, tá? Então essas são definições, né, que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer os nossos laudos, tá, pessoal? Outra dica número 7, tá? Também às vezes parece bobagem, mas não é bobagem, isso aí tem até estudo. Horário, né? Existe algum horário? Será que existe um horário melhor para realizar exame de ultrassom em pacientes com artrite reumatoide, por exemplo? Então, o que os estudos mostram? Né? Que existe um ritmo circadiano, né,
assim como existe na doença, no caso da artrite reumatoide, no exame também a gente consegue ter diferenças, tá? Então, esse estudo aqui, que saiu no Annals of Rheumatology em 2011, mostrou que existe uma variação diurna, né, do Power Doppler, né, nas metacarpofalangianas dos pacientes com artrite reumatoide, tá? E ele mostrou que existia uma diferença se fizesse o exame nas primeiras horas da manhã, que a gente encontrava mais sinais ao Power Doppler do que se fizesse à tarde, por exemplo, né, no horário mais no final do dia, tá? Então, é importante, na medida do possível, né, a gente agendar esses exames de ultrassom com Power Doppler, principalmente os protocolos de avaliação de artrite reumatoide de manhã, tá? Eu lá na clínica eu tenho uma agenda sempre de manhã cedo, tá? Então ali começa às 8, 8 e pouco, né? No mais tardar ali fazer esses exames às 10, 10 e pouco da manhã, né? Não deixar para fazer à tarde. Lógico, a gente sabe que nem sempre isso é possível, às vezes o paciente mora em outra cidade, veio de tarde, você quer já realizar o diagnóstico dele, fazer o acompanhamento, nem sempre é possível, a gente sabe nossas agendas como é que são, né? Mas, de maneira geral, se você puder agendar e programar esses exames para fazer de manhã, é melhor, tá? É melhor porque a gente pode visualizar melhor, né? Principalmente o Power Doppler, né? O Power Doppler a gente vai ter uma intensidade maior nos períodos da manhã, né? Assim como a própria doença tem seu ritmo circadiano, né? Com rigidez matinal, né? Sensação de dor, né? Mais frequente de manhã, né? Com a prevalência maior pela manhã, a gente também aqui na hora de fazer o exame com os protocolos com Power Doppler, dá preferência para, se possível, agendar pela manhã, tá? Outra dica importante, né, a última dica, que é a dica número 8, seria a educação do colega solicitante, tá? Não é uma dica exatamente de como realizar o exame, mas é importante também a gente conversar com os colegas que solicitam o exame, né? Isso é importante principalmente para quem é ultrassonografista geral, que tem agenda, faz agenda de ultrassom reumatológico para colegas aí que solicitam, para quem é ortopedista, que também faz agenda de outros colegas, e também para nós, reumatologistas, que muitas vezes os colegas encaminham, né, os pacientes para que seja feito só o exame, né, na clínica. Sempre conversar com os colegas, né, por exemplo, para avaliação de artrite reumatoide, né, sempre solicitar exame de mão e punho, tá? É muito comum a gente ver, vem um pedido de mão, mas o problema está no punho, né? A gente até conversou isso em outras lives, hein? Na live que eu fiz com o Dr. Silvio Amaral algumas semanas atrás, a gente abordou esse assunto, né? Que muitos problemas que são, né, que o colega acha que é na mão, na verdade está no punho e vice-versa, né? Então, no caso de avaliação de pacientes com artrite reumatoide, por exemplo, é fundamental a gente ter essa solicitação de mão e de punho, porque é um exame que vai ser demorado, a gente vai ter que olhar o punho do paciente, não tem como não olhar esse punho, tá? E vice-versa, você vai ter que olhar as metacarpofalangianas, interfalangianas proximais, né? No caso de avaliação de artrite psoriásica, que é importante olhar as interfalangianas distais, as unhas, então não adianta pedir só o exame de punho ou só de mão, né? Tem que fazer a avaliação de todo o conjunto, tá? Então esse é fundamental, tá? E além disso, também os códigos corretos, no caso de exames por convênios, né? Então a gente tem 2 códigos principais na reumatologia, né? São códigos da CBHPM, tá? Que também são equivalentes àquela terminologia unificada da saúde suplementar, né? Que os convênios de saúde devem seguir, né? Então, ultrassom articular, que é por articulação, tá? Então, por cada articulação. Na verdade, aqui quando a gente faz exame de mão e punho, a gente considera a mão como uma estrutura, né? Por exemplo, você vai fazer um exame de US7, né, que é um protocolo de 7 articulações ou de 10 articulações, como é o US10, você não vai colocar lá 10 articulações também, não há necessidade disso. Mas a mão e o punho são estruturas separadas, tá? Então, é muito justo que o ultrassonografista receba, né, a solicitação pelo colega, né? No caso de fazer o protocolo US10, vamos dar um exemplo, né, que são mãos e punhos bilateral, tá? Que tem, então, a solicitação de articulação para punho, 2 códigos e 2 para mão, né? Serão 4 códigos de ultrassom articular e também os Dopplers, né, que acompanham, né, esse código Doppler colorido de órgão, estrutura isolada, tá? Isso é por articulação também, tá? Então, o que acontece? Às vezes o colega pede lá ultrassom de mão, né? Cadê o Doppler?
né? A gente vai fazer daí de graça o Power Doppler, é complicado, né? Cadê o exame, a solicitação do punho? Então, o colega que solicita, ele tem que entender isso, tá? Que é um exame demorado, né? O laudo do exame é demorado, né? Então, é justo que o ultrassonografista ou o colega que esteja fazendo o exame, né? Seja ele ultrassonografista, radiologista, ortopedista ou reumatologista, né? Que ele receba corretamente o que ele está fazendo, né? Porque ele vai estar fazendo o exame de mãos e punhos bilateral, né? Vai avaliar, na verdade, ali 10 articulações, no caso do S10, né? São articulações pequenas ali que demoram, você tem que fazer vários cortes, né? Olhar na face dorsal, na face volar, transversal, longitudinal, liga o Doppler, regula, né? Um exame bem demorado, então nada mais justo que o colega solicite adequadamente aí, esses códigos, tá? Então essa seria a dica número 8, né? Agradecer aí quem está participando, já vou abrir para perguntas, né? Todos vocês que estão aqui no Instagram já seguem a nossa página. Nós temos a página também do YouTube, né? Que é Ultrassom em Reumatologia, tá? E temos o nosso site também, que é cursodeultrassom.com.br, né? Bem fácil de memorizar, né? Que lá tem as orientações para o curso, né, de ultrassonografia online, meu e do Leônidas. Agradecer e dizer que a gente também, né, não gosta só do som não audível, né, do ultrassom, a gente também tem o hábito aí de um hobby de gostar do som audível, né, além da ultrassonografia, né. Aqui é uma apresentação minha ano passado num show que fazemos beneficente aqui na cidade de Toledo, Paraná, que é o Doctors in Concert, né. Esse ano nós estamos programando fazer em formato de live também. Vou convidar vocês quando a gente tiver uma data definida para isso, tá ok? Deixa eu voltar a câmera aqui e abrir as perguntas. Eu acho que já tinha algumas perguntas aqui. Não sei se o Dr. Licelipe perguntou alguma coisa. Vamos ver aqui. A Priscila colocou: poderia um dia demonstrar um exame feito embaixo d'água? Obrigado. Ah, sim, né? Eu não tenho muito hábito. Eu gosto mais de colocar o gel mesmo, abundante, tá? Mas por questão logística mesmo, tá, Priscila? Mas a gente pode conseguir, eu acho que o Dr. Licelipe tem várias imagens de exames aí feitos dentro da água. Tem até um caso clínico muito bacana dele, de um exame de pé, né, que a paciente tinha uma dor, eu acho que era um tumor glômico, alguma coisa assim, não me lembro. Tinha uma dor interfalangiana, interfalangente distal de alguma articulação de pé, e ele fez um exame sem dor, né, na bacia de água, né? O Dr. Licelipe está aí na live, ele pode comentar ali. Então ele fez o exame, a paciente não sentiu dor, era um temor dela, inclusive, que se colocasse o transdutor ali, se o contato ao transdutor ia doer, né? O paciente tem essas patologias que podem incomodar, então a bacia de água acaba com esse tipo de problema, né? Eu não faço muito, eu prefiro fazer com gel mesmo. Entupir de gel, gasto mais gel. O efeito é o mesmo, né? Você faz uma camada grande de gel, né? Mas com a água você consegue ali fazer uma dinâmica diferente, tudo é interessante, né? Alguém perguntou aqui qual a frequência mínima do Power Doppler que você considera necessário para levar a sinovite. Não tem uma frequência mínima, né? Depende do teu aparelho, tá? Se você tem uma possibilidade de trabalhar com uma frequência mais alta em estruturas pequenas, ali tipo mão e punho, joga o mais alto possível que se conseguir dessa frequência, tá? Aquela foto que eu mostrei era um equipamento que tinha a possibilidade de ir até 12,5 MHz, né? Então a gente colocou ele 12,5, tá? Tem outros aparelhos que vão até 8, né? Então a gente trabalha sempre com o máximo que dá para trabalhar, né? Que existe um ganho importante de acurácia, de sensibilidade, né? Alguém perguntou ali, você não usa o Kiteco? Eu não lembro o que é esse Kiteco, acho que é algum posicionador, Wagner, né? Eu não me lembro exatamente, eu não sei o que é direito isso aí. Daí, se você puder comentar aí melhor, eu acho que é um posicionador que coloca em cima, né? Não tenho bem certeza. Mas não uso não sei o que é, não me lembro agora. Já ouvi falar, mas não estou lembrado. Algum laudo estruturado direcionado para o paciente com AR? Sim, Thiago, a gente tem os protocolos que a gente faz, né? Eu gosto muito do S10, tá?
no caso de utilizar, de realizar exame de mãos bilateral com punho, né? E também tem o S7 quando o paciente tem queixa em pé, né? Nos pés, né? Aí o que a gente faz? A gente pega e faz o exame da mão sintomática dominante e do pé sintomático dominante, tá? Estão falando que o quiteco é coisa dos antigos, né? É tipo um... Expliquem aí para mim, quiteco de gel, né? É isso? É tipo uma esponja de gel. Ah, tá. Eu já ouvi falar disso aí. Já ouvi falar, mas nunca utilizei. Tá? Luva de látex com água também já ouvi, né? Porque daí você consegue jogar o foco lá um pouco mais embaixo e tal. Eu nunca usei, mas já ouvi o pessoal comentando, né? É uma interface, né? O Dr. Silvio colocou, faz uma interface ali entre a pele e o transdutor, né? Eu não uso, eu acho o gel ali mais prático, faz um bolo de gel em cima, né? E deixa o transdutor levitando ali em cima, né? Cuidar para não tremer a mão. O paciente também não pode se movimentar, tá, pessoal? Tem que cuidar. Às vezes fica difícil de fazer a avaliação, às vezes a gente pega paciente às vezes com Parkinson, né? Aí praticamente fica inviável, infelizmente, o Power Doppler, né? Porque o paciente vai ficar tremendo, vai encher de interferência ali, né? Então tem alguns casos que realmente não é fácil, tá? Não é fácil. Vamos ver aqui, o Fernando colocou, tem um aparelho com 7.2 de frequência. Não, acho que tá bom 7.2, Fernando. Né? Eu tenho um transdutor que vai até 6,6, por exemplo, que ele é muito bom. Tá? Um transdutor de um aparelho, eu tenho dois transdutores lineares, um vai até 8 e o outro vai até 6,6. Ele capta muito bem, desde que você ajuste os outros parâmetros adequadamente, acho que 7.2 tá ok. Né? Falando da frequência de Doppler, né? Tá? Eu acho que a frequência de escala de cinza, 7 assim, seria um pouco baixa, né? Eu acho que você está falando do Power Doppler mesmo, né? Tá? Que 7.2 eu acho que não tem, ou é 8 ou é 9, né? Que eles dão de frequência nesses lineares, né? Isso. Alquiteco, é isso que estão falando, que parece uma prótese de silicone, né? Eu já ouvi falar, eu acho que eu imagino, sei o que é, né? Mas 7.2 para Power Doppler ali que foi comentado, acho que é adequado sim, né? Desde que ajuste os outros, né? Os outros parâmetros, né? Os laudos DR, eu descrevo como hipertrofia sinovial, ter um espessamento sinovial também está adequado. Eu prefiro hipertrofia, tá, Marla? Porque para seguir ali as recomendações do próprio Meract, tá? Eu acho que a gente tem que tentar seguir umas terminologias assim que, né, padronizadas, né, para cada um falar, para todo mundo falar a mesma língua, né? Então, de possível usar ou fala sinovite mesmo, né? Ou usa hipertrofia sinovial. Se tiver derrame, descreve também o derrame junto, hipertrofia com derrame, né? Hipertrofia, grau tal, com derrame associado, né? Tá? Tem pessoal de fora, Frank, falando espanhol. Fala de onde você é, Frank, para a gente saber. Orientação. Usa o Doppler Color para detectar atividade. A gente usa para detecção de atividade, exatamente. Né? Frank, né? Fala de onde você é, Frank. Tem bastante peruano que acompanha a gente, inclusive temos alunos do Peru, da Argentina, do Uruguai no nosso curso online, né? O nosso curso, inclusive, agora está com legendas, tá? A gente conseguiu colocar legendas em espanhol, né? Não é tradução, é legenda, né? Então, para o pessoal, para o público aí da América Latina, facilita, né? Bastante a leitura ali do que a gente está falando, né? Com as legendas, né? Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês tenham? Quem tiver interesse, eu vou deixar aqui nos comentários aqui fixado a questão do curso online, tá? A gente tem todas as informações aqui no nosso site. Deixa eu ver se eu fixo aqui esse comentário. Não estou conseguindo fixar, eu vou fixar esse comentário. Então, no nosso curso, né, é um curso que está aberto as inscrições, tá? Para o nosso curso online, a gente está na segunda turma, tá? Deixa eu mostrar aqui no site, né? Esse site é o site que a gente consegue, lá tem todos os dados, né? De inscrição, né? Todos os detalhes dos módulos, tá? Deixa eu virar aqui. Não estou conseguindo fixar o comentário, enfim. Vamos ver quanto tempo que eu tenho, tem mais 15 minutos aqui. Eu vou mostrar aqui, perguntaram do curso. Então, nós estamos na segunda turma, né? Esse é o site, curso de ultrassom.com.br.
bem fácil de memorizar, tá? Deixa eu ver, fixar comentário, agora consegui aqui. Então, a gente tem os módulos, são 8 módulos, tá? Tem o módulo bônus também, que não está aqui, que é o módulo surpresa, né? Só quem é aluno que sabe, né? Mas é um módulozinho bônus, né? Então, o módulo 1 é o módulo de introdução, tá? Introdução na ultrassonografia, a gente fala de alguns princípios gerais, né? Princípios gerais do Doppler, né? Algumas aulas bônus também temos aqui, né? Atuação do reumatologista no mercado do trabalho, tá? Tem algumas lives gravadas também ali, nesse módulo 1, tá? O módulo 2 é o módulo de artrite reumatoide, tá? A gente tem também uma introdução. Todos os módulos têm uma parte mais introdutória, tá? Porque a gente tem muito aluno que não é reumatologista também, né? Então, a gente tenta fazer essa interface entre a reumatologia clínica, né? A parte clínica e a ultrassonografia, né? Então, o módulo 2 é o módulo de artrite reumatoide, a gente fala dos protocolos também, fala mais especificamente do Power Doppler, desses ajustes aí que a gente falou, né? O módulo 3 é o módulo de artropatias microcristalinas, né? Gota e a pseudogota, né? O 4 é sobre as espondiloartrites, tá? Tem alguns protocolos que a gente comenta, como o protocolo de Mazei, né? As ênteses, principalmente, né? O módulo 5 falamos da artrite psoriásica, da psoríase, né, das avaliações dos sítios principais na artrite psoriásica, né, que é a avaliação de pele, da unha, das entes, dos tendões, das articulações, propriamente dita. Né? O módulo 6 é o módulo de osteoartrite. Tá? O 7, reumatismos de partes moles. Tá? E o módulo 8 é o módulo de noções básicas de procedimentos guiados. Tá? Então, é um curso... tido como básico, mas é um curso bem completo, tá? A gente tem todos os, né, os principais módulos, as principais patologias, a gente aborda aí no nosso curso, né? Essa última aula, uma aula muito boa, mesmo esse último módulo aqui, o Luiz Felipe está comentando aí de procedimentos guiados que o Leônidas fez, está muito bom mesmo, né? Excelente, né? Então, a gente tentou abordar, né? Tentou abranger todos os módulos, todos os assuntos, né, principais, para que quem faça o curso tenha capacidade de sair dali tendo conhecimento, tendo capacidade de fazer uma agenda de reumatologia. Tá? Então, com o nosso curso, a gente dá noções realmente importantes, principais, para sair fazendo a agenda de reumatologia. Tá? Nós temos um grupo também de WhatsApp para cada turma, né? Esse grupo a gente discute casos, né? Discute dúvidas, enfim. É um grupo que está ali também para ter interação entre o pessoal, entre os alunos, né? E também entre nós, né? Mesmos ali, dando as orientações. Tá? O Dr. Luiz Felipe está comentando, melhorou a rotina dele. O Dr. Luiz Felipe já é professor, né? Mas ele também teve uma mudança na rotina, né? Principalmente nos pedidos que ele recebe lá de ultrassom reumatológico, né? Tem colegas reumatologistas que encaminham exames para ele, né? Tá? Eu não sei se ficou mais uma pergunta para trás aqui, acho que ficou uma coisa para trás aqui, peraí. Priscila, será que a bolsa de gel vai no congelador? Não sei dizer, Priscila. Aquela bolsa de gel, né? Não sei. Eu sei o que é aquelas bolsinhas, né? Mas eu não sei se ela funcionaria como uma boa interface, porque ela tem um plástico grosso, né? Então talvez não seja tão adequada, né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Eu acho que é o tal do Quiteco, né? Que eles falaram de bolsa de gel, mas é aquelas de bolsas plásticas, né? E ela tem um plástico bem grosso. Eu não sei se... Nunca testei, né? Não sei se alguém já testou aí, né? Dr. Silvio, né? Outro recado interessante, até vou mostrar para quem é reumatologista isso, pessoal, antes da gente finalizar. Vou virar de novo a câmera aqui, né? Uma notícia muito bacana, não sei se tem algum reumatologista aqui assistindo, se tiver, dá um sinalzinho aí, avisa que é reumatologista, tá? O Dr. Silvio Amaral é reumatologista também. A questão da certificação, tá? Isso eles divulgaram hoje, pelo menos eu recebi um e-mail hoje, né, mas já sabia dessa questão, que a gente faz parte até de um grupo, né, que está idealizando isso, né, na reumatologia, na Sociedade Brasileira de Reumatologia, que é a certificação
de ultrassonografia em reumatologia, tá? Tá marcado, isso vai ser uma certificação online, tá? Aqui no site do Congresso Brasileiro de Reumatologia tem todas as orientações, tá? A Fernanda está colocando ali, a doutora Marla, acho que é reumatologista também, né? Então, aqui tem todas as orientações para essa primeira prova, uma prova de certificação, semelhante com o que houve na SBUs, tá? Não é uma prova de título, tá, pessoal? Então, cuidar para não, né? Isso aqui não vai ser usado como área de atuação, pelo menos não ainda, né? Então, aqui eles têm todos os pré-requisitos, tá? Para a gente fazer, para quem quiser se inscrever nessa prova de certificação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, tá? Obviamente, aqui tem que ser médico, tem que ter o título de especialista em reumatologia, tá? Tem que ter, daí no mínimo 2 anos, tá? De prática comprovada, né? Que pode ser em alguma instituição, né? Pública ou privada, enfim, né? Ou no próprio consultório, né? De alguma maneira, você tem que comprovar que você tem a prática, né? Pelo menos 2 anos, né? Daí tem todos os critérios aqui que eles escrevem, cursos, né? Tem que enviar algumas imagens, né? Também para poder fazer essa prova, né? E os assuntos são esses, né? De reumatologia, né? Artrite reumatoide, as espondioartrites, as cristalinas, a osteoartrite, né? As doenças do tecido conjuntivo, né? Como lúpus, né? E os reumatismos de partes moles também, tá? A parte de física, de ultrassom, tudo isso está no conteúdo programático, né? Tá? Então, uma novidade, uma notícia muito bacana e muito importante para nós reumatologistas, né? Hoje, no dia do ultrassonografista também, teve essa novidade aí também da prova de certificação. É como se fosse aquela prova de habilitação da SBUs, tá? Não tem validade de títulos de área de atuação, né? Ainda não, pelo menos, mas é uma certificação interna para quem tem o título de especialista da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para quem é reumatologista. Tá? Então vale a pena, né? O pessoal está se esforçando para desenvolver essa prova, ainda mais esse ano aí que teve essa pandemia, pensou-se até em não realizar e tal, mas quem está por trás disso aí, né, tá organizando de forma bem consistente isso aí, né? A doutora Karina Bonfilioli, o doutor José Alexandre Mendonça, a Karine Luz, eles estão organizando isso aí junto com a própria sociedade, o doutor Provenza, que é nosso presidente, né? Está fazendo toda a estruturação disso aí, né? Com muita ética, com muita responsabilidade, né? Então, quem for reumatologista e que atue no método aí pelo menos 2 anos, eu acho que é bacana fazer essa certificação sim, né? Alguém mandou mais uma pergunta: o mínimo de frequência do transdutor necessário para fazer exame de extremidade. Tá. A frequência de escala de cinza mesmo que você está comentando, né? Não tem uma frequência mínima. O Dr. Lucílio colocou 12, né? Pelo menos 12, né? Para fazer pequenos, de 12 para cima, já seria interessante, né? Depende do equipamento também, não é só a frequência que importa, né? Depende também da quantidade de cristal que a gente tem no transdutor, né? Tem os transdutores que são muito bons aí, que tem frequência de 14 ou de 16, né? Então, né, não precisa ser aqueles transdutores de 22 MHz, né? Aquilo seria mais para estruturas como unha, né? Muito superficiais, pele e unha, né? Eu acho que é 16, 18 para ver estruturas de articulações interfalangianas, metacarfalangianas e punhos, está adequado. Mas 12 para cima já dá para fazer bem, tá? Dá para ver bem as estruturas sim, tá? Depende do olho, ó, doutor Liceripe, isso é fundamental, do olho, da experiência, né? Do médico. Então, né, acho que 12 para cima de frequência, 12 MHz já é adequado para a gente fazer um bom exame, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Depois eu vou deixar a live gravada, tá? A gente tem só acho que mais 4, 5 minutos aqui, tá? Eu queria agradecer aí todo mundo que participou, né? Chegou uma hora que teve dezenas de pessoas nos assistindo, né? Agradeço aí todo mundo que participou aí dessa live, plena sexta-feira à noite, né? Agradeço aos amigos e saúdo, mando um abraço para todos os amigos aí que estão assistindo as nossas lives e estão nos acompanhando, né? E uma boa sexta-feira, um bom final de sexta-feira para vocês, um bom final de semana, tá? E parabéns mais uma vez aí para nós que somos ultrassonografistas, né? Que praticamos esse método aí na nossa rotina do dia a dia, que hoje é o dia 21
você comemora aí o dia do ultrassonografista. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Se alguém ficou alguma dúvida para trás, pode mandar aí um direct aí que a gente conversa, aqui pelo Instagram mesmo, tá bom? Um grande abraço para todos, tá? Fiquem com Deus e um bom final de semana. Tchau, tchau.